Hoje, a gente vai mergulhar na história de A Filha do Louco, uma releitura sombria, bem gótica, de um clássico. Uma história que nos força a pensar sobre os limites da ciência, da humanidade e, claro, da monstruosidade. A história já começa jogando a gente nesse mundo de sujeira e desespero com as palavras da nossa protagonista, a Juliette Moreau. E para ela, sabe, isso não é uma metáfora, é a realidade. É o dia a dia dela como faxineira num laboratório em Londres, onde as manchas de sangue são uma constante. Então, o nosso ponto de partida é esse: Londres, século XIX. Um lugar de contrastes absurdos, onde a pobreza e o perigo estão sempre ali, na cola da Juliette. E aqui a gente vê a queda da Juliette. Pensa só, de uma vida de privilégios, ela foi jogada na mais completa miséria por causa do escândalo do pai. O nome Moreau virou uma maldição, o que forçou ela a aceitar um trabalho degradante e a ter que se defender o tempo todo de homens como o chefe dela, o Dr. Hastings. A vida da Juliette é basicamente um modo de sobrevivência. Ela divide um quarto com outras moças, todas numa situação bem parecida, e passa os dias tentando desviar das investidas do chefe. Só que essa rotina toda é quebrada quando Montgomery, uma figura do passado dela, reaparece com uma notícia que parece impossível. E a revelação que muda tudo é essa, simples e direta. O pai que a Juliette achava que estava morto não só está vivo, como está esperando por ela do outro lado do mundo. Para uma jovem que não tem absolutamente nada a perder, essa pequena faísca de esperança é o suficiente para começar uma jornada bem perigosa. Então, a jornada da Juliette a leva para o mar, mas a viagem para encontrar o pai está longe, muito longe de ser tranquila. E a chegada na tal ilha se mostra ainda mais perturbadora. A viagem no navio Curitiba já é cheia de maus presságios. A companhia do Baltazar é esquisita, a tempestade é apavorante e no meio desse caos todo eles encontram um sobrevivente. Edward Prince, um rapaz bonito e enigmático, se junta ao grupo, adicionando mais uma camada de mistério a tudo isso. A primeira visão do destino deles é essa aqui, uma ilha vulcânica soltando fumaça completamente isolada do resto do mundo. Não é um refúgio, não, é um lugar que parece gritar perigo. E os habitantes têm alguma coisa muito errada com eles. A Juliette percebe na hora as deformidades físicas nos nativos da ilha, uma estranheza que todos eles compartilham, algo que os diferencia de qualquer pessoa que ela já viu na vida. Essa observação da Juliette é perfeita, né? Captura exatamente a sensação de um lugar primitivo, inacabado, como se as criaturas dali fossem um rascunho. É um lugar onde as regras da natureza parecem ter sido reescritas, ou talvez nunca totalmente finalizadas. Chegando lá, o reencontro da Juliette com o pai não tem nada de caloroso. E o Dr. Morel recebe o náufrago, o Edward, com essa ameaça aí nada sutil e bem arrepiante. O recado é claro, naquela ilha a sobrevivência não é nem um pouco garantida. Agora, a névoa de mistério começa a se dissipar. E o que ela revela é a verdade aterrorizante sobre o que realmente acontece nessa ilha. O Baltazar recita a lei, que é um conjunto de mandamentos que governa todo mundo ali. E não são regras comuns, né? Parecem ter sido criadas para forçar um comportamento humano. E a última regra é a mais sinistra de todas. Quem é esse criador a quem eles devem obedecer? O centro do trabalho do Dr. Moreau é esse conceito científico aqui. Ele não está só estudando animais, ele está operando eles, vivos, remodelando, transformando. E aí, a Juliette vê com os próprios olhos. No laboratório, que é conhecido como a Casa da Dor, ela descobre o segredo do pai. Ele não é um médico recluso, ele é um criador de monstros, que esculpe a carne de animais para forjá-los à imagem e semelhança do homem. Com a verdade sobre os experimentos na mesa, a história mergulha ainda mais fundo nos segredos, e agora o foco são aqueles que parecem mais humanos. Vamos voltar um pouco para o Edward Prince, o náufrago charmoso e misterioso. Afinal, qual é o papel dele nisso tudo? A verdade vem à tona. A identidade do Edward é uma completa farsa. Ele construiu a história de vida dele usando pedaços das obras de Shakespeare, uma ficção para esconder uma realidade muito, mas muito mais terrível. E aqui está a revelação chocante. O Edward é um monstro que aterroriza a ilha. Ele é um experimento do Moreau, o auge do trabalho dele. Uma criatura com a inteligência de um homem e os instintos de um predador. Ele não naufragou, ele escapou. Ok, se o Edward, que parecia tão humano, é um monstro, o que isso significa para a própria Juliette?
A história ainda guarda uma última e devastadora reviravolta para ela. O próprio Dr. Moreu revela a verdade final. Ele conecta a filha diretamente ao início de seus experimentos monstruosos. Não foi a ciência pela ciência que o motivou no começo. Foi ela. Este é o golpe final. A cura milagrosa da infância dela não foi um milagre. Foi o primeiro ato de vivissecção do pai dela. A Juliette não é totalmente humana. Ela é a paciente zero, a razão pela qual aquela ilha inteira de criaturas sofredoras existe. Com a ilha mergulhando no caos e a verdade sobre a própria existência dela vindo à tona, a única opção da Juliette é tentar escapar. Escapar do passado e do legado do pai. E no final, a gente fica com essa pergunta. Se um animal pode ser moldado para parecer um homem, e uma humana carrega partes de um animal dentro de si, qual é a linha que realmente nos separa? A história sugere que talvez essa linha seja muito mais frágil do que a gente imagina.